E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos ver o que foi a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana aconteceu em 1910 e ela foi muito importante porque foi a primeira grande revolução social do século XX e o primeiro grande acontecimento latino-americano do século XX. Ela foi importante também porque ela colocou em evidência, ela colocou como questão ali problemas que não se remetiam apenas ao México, mas a todo o continente americano, que eram questões sobre a terra, autoritarismo político, embates étnicos e também tinha a questão da valorização da produção da cultura nacional. Essa história começa em 1876, quando Porfírio Dias, depois de um levante militar contra o ex-presidente, o Sebastião Lerdo, ele foi eleito presidente do México. Então, Porfírio Dias foi eleito presidente do México em 1876 e ele gostou ali de ser presidente. Ele ficou até meados de 1910, 1911. Então, ele instaurou um regime autoritário no México. Durante o governo do Porfírio Dias, o México passou por um processo de modernização e crescimento econômico. Na parte norte e sul do México, era feita uma agricultura para exportação. Era utilizada mão de obra assalariada, mas em algumas regiões havia um sistema de parceria, de semi-escravidão, como era o caso do povo Yaqui, na península do Yucatán. E na parte central havia a produção da agricultura de subsistência. Mas essa produção de subsistência estava afetada, porque estava muito difícil de produzir coisas do cotidiano, como por exemplo o milho. Então essa agricultura de subsistência foi afetada. O grande parceiro comercial do México era os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprava deles madeira, couro, açúcar, café, tinha o Inequem, que é uma planta usada na produção têxtil. Então, os Estados Unidos compravam vários produtos dos mexicanos. E vendo isso, Porfírio Dias começou a investir na construção de estradas de ferro para ligar esses centros produtores até os portos na fronteira com os Estados Unidos. Para vocês terem ideia, em 1876, o primeiro ano do governo do Porfírio Dias, havia apenas 640 quilômetros de ferrovia em todo o México. E em 1910 havia mais de 19 mil quilômetros dessas ferrovias. Uma produção muito importante mexicana era a produção têxtil. Desde o período colonial era um grande forte ali dos mexicanos, que continuou após a independência, principalmente porque o governo isentou as taxas de impostos relativas à produção têxtil. Mas, apesar de todo esse desenvolvimento, né, de modernização, de crescimento econômico, a maioria da população vivia em situação de miséria. No início do século XX, a população mexicana ultrapassava os 15 milhões de habitantes e a maioria vivia em situação de miséria. Nos primeiros anos do século XX, houve várias greves de operários, né, sobre essa questão da miséria. E os povos que ficaram mais prejudicados com essa questão foram os camponeses. A parcela camponesa da população mexicana foi a mais prejudicada, porque antes do governo do Porfírio Dias, em 1856, havia sido aprovada a Lei Lerdo. A Lei Lerdo proibia a posse coletiva de terras, e isso impactou diretamente na vida desses camponeses, porque esses camponeses, a posse da terra era coletiva, era da comunidade.
Então a Lei Lerdo provocou a expulsão dos camponeses de suas terras coletivas, de seus pueblos, de suas comunidades, e eles foram trabalhar nessas fazendas que produziam para exportação. E para garantir que esses trabalhadores ficassem nessas fazendas, não parassem de trabalhar lá, foi inventado um sistema para esses trabalhadores se endividarem. Nessas fazendas havia mercados, as tendas de Eraia, e esses trabalhadores iam lá comprar alguma coisa e lá eles se endividavam. E eles só poderiam sair da fazenda, parar de trabalhar na fazenda, quando aquela dívida fosse paga. Mas os anos iam passando, não conseguia pagar a dívida e a dívida ia só aumentando e a dívida passava para gerações. Então essas dívidas acabou sendo uma dívida hereditária. Durante o governo do Porfírio Dias, houve um grande incentivo para a propriedade privada de terras. Na década de 1880, houve as leis de colonização de baldios. Os baldios eram terras devolutas, terras públicas, terras do Estado. Isso fez com que uma grande concentração de terras caísse na mão de pequenos proprietários. E aqueles proprietários que já tivessem suas terras, se eles não tivessem títulos, ou se as famílias ricas e poderosas do México não tivessem nenhum interesse com aqueles proprietários, eles simplesmente perdiam as suas posses, perdiam as suas terras. A expulsão dos camponeses de seus pueblos, essa opressão dos grandes latifundiários, tudo isso foi o estopim para que a população camponesa participasse da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana ela começou com uma questão política. Como eu falei, o Porfírio Dias foi eleito presidente em 1876 e permaneceu desde então. Até que nas eleições de 1910 surgiu uma oposição, que era o Francisco Madero. O Francisco Madero era de uma família rica, latifundiária, mas ele defendia, fazia discursos a favor da democracia e contra a reeleição. Mas o que aconteceu? O Madero foi acusado de liderar rebeliões contra o governo, então ele foi preso. E ele permaneceu preso durante todo o período eleitoral. E ele foi só solto, ele só saiu da prisão quando Porfírio Dias novamente foi eleito presidente do México. Quando Francisco Madero saiu da prisão, ele começou a organizar um plano para derrubar o Porfírio Dias, que era o Plano de São Luís. Ele convocou toda a população mexicana para derrubar o Porfírio Dias. Ele marcou até data e hora, gente. Ele marcou dia 20 de novembro de 1910, às 6 horas da tarde. Nós vamos lá derrubar esse cara. E em maio de 1911, o Porfírio Dias assina a sua renúncia e ele se exilou na Europa e ele faleceu 4 anos depois. Porfírio Dias já era bem velhinho nessa época. Então, a Revolução Mexicana, que começou por uma questão política, né? Mas o que sustentou o movimento foi a participação dos camponeses. Então, Porfírio Dias assinou a sua renúncia em maio de 1911 e em junho, no mês seguinte, Francisco Madero se tornou o novo presidente do México. Ele mandou desarmar o exército, né? Aquele exército que ele convocou para derrubar o Porfírio Dias. Ele mandou desarmar, porque a causa da revolução já estava ganha, então não precisava daquele exército. Aí que entra Emiliano Zapata. Ele era um camponês e quando houve o Plano de São Luís, ele aderiu à causa, o Emiliano aderiu à causa do Francisco Madero. Só que quando o Francisco manda desarmar os exércitos, porque a revolução já estava ganha, o Emiliano falou, não é bem assim, a gente não vai desarmar o exército, porque os camponeses continuam sendo expulsos, vivendo fora de suas terras.
a questão da terra não foi resolvida. Então ele organizou o Plano Ayala, que considerava o presidente um traidor da causa camponesa e exigiu que aquelas terras coletivas retornassem à posse dos camponeses, que os camponeses tivessem aquelas terras novamente, aquelas terras que eram deles, que eles foram expulsos, que foram usurpadas deles. Mas o que aconteceu? O comandante do Exército Nacional, Victoriano Huerta, ele aprisionou o presidente e o vice-presidente e eles foram fuzilados de madrugada. Essa foi a primeira fase da Revolução Mexicana e ela acabou de forma trágica, porque esse Victoriano, ele não era a favor da causa camponesa, ele era a favor da causa do Porfírio Dias. Então, quando o Victoriano toma o poder depois de um golpe, se torna o presidente, isso significou a volta daqueles grupos que apoiavam o Porfírio Dias. Então, esse momento foi um momento de duras repressões contra os mexicanos. Depois de derrotar Porfírio Dias, Francisco Madero, agora chegou a vez de combater, de lutar contra o Victoriano. Então, os exércitos começaram a se organizar novamente. Na região centro-sul do México, organizou o exército zapatista. E na região norte foram organizados dois exércitos, o exército de Pancho Villa e o exército constitucionalista, liderado por um governador, Venustiano Carranza. Teve um episódio que os Estados Unidos mandou fuzileiros para o México para dar pressão para o Victoriano para ele assinar a sua renúncia, mas a tropa do Victoriano derrubou os fuzileiros estadunidenses que saíram do México e voltaram para o seu país. Em 1914, esses três exércitos eles conseguiram derrubar o Victoriano e fizeram com que ele assinasse a sua renúncia e ele se exilou nos Estados Unidos. Então, depois de derrotar Porfírio Dias, Francisco Madero e Victoriano, esses revolucionários, eles finalmente se juntaram ali, eles se reuniam uma vez no mês para discutir questões do México, para saber como queria ser o futuro do México. E cada um defendia uma causa diferente. O Emiliano defendia a retomada, que os camponeses tivessem suas terras de volta, seus pueblos de volta. O Pancho Villa queria fazer uma reforma agrária e o Venustiano Carranza, ele era contra essas questões dos agraristas, contra a questão da reforma agrária, dos pueblos, dos camponeses, ele era contra isso, ele só queria ser presidente do México. Então, o Emiliano e o Pancho, eles se uniram para lutar contra o Carranza. E os dois exércitos revolucionários, tanto o de Emiliano quanto o de Pancho, eles foram dizimados pelo Venustiano Carranza. Com a derrota dos exércitos dos revolucionários, o Carranza se tornou o novo presidente do México e em 1917 foi escrita uma nova Constituição mexicana e foi a primeira Constituição do mundo que no seu texto estava incluso direitos sociais dos trabalhadores, como a questão do trabalho, de ser uma jornada de 8 horas, descanso obrigatório aos domingos, limitação do trabalho infantil, determinou um salário mínimo para os trabalhadores, garantiu uma educação laica, e teve uma legislação agrária que deu possibilidade, que deu abertura para que se realizasse uma reforma agrária no México. Mas essa Constituição, ela não pacificou o México estava bastante dividido. Apesar de todos esses direitos da Constituição ter uma influência direta da Revolução Mexicana, isso não pacificou o país.
Então, o Carranza ordenou que se matassem o Emiliano e o Pancho, que eles fossem assassinados. E em 1919, o Emiliano foi vítima, foi pego em uma armadilha e ele foi assassinado. E em 1923, o Pancho Villa também foi fuzilado. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado de saber sobre, entendido a Revolução Mexicana, estudado esse conteúdo aqui. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.